Caros amigos que acompanham o canal da Associação Espírita Chico Xavier, é uma alegria estarmos novamente aqui para refletirmos acerca da proposta da doutrina espírita, das leis divinas, dos ensinamentos de Jesus. Convidamos a todos para concentrarmos o nosso pensamento, para nos harmonizar, neste momento em que nos propomos essa reflexão, para que possamos nos conectar a Jesus, nosso mestre, nosso guia, e pedir a Jesus que nos ilumine a mente e o coração, para que possamos nos conectar aos benfeitores amigos, bem compreender as propostas que a doutrina espírita nos traz, esclarecendo-nos e auxiliando-nos na compreensão das leis divinas, e que estejamos sempre envolvidos por essas bênçãos, por essas energias, pedindo também que as bênçãos do alto possam envolver a todos os nossos irmãos desse mundo, e que assim seja. Queremos trazer hoje para a nossa reflexão a questão do testemunho. Aproveitando esta semana em que nos despedimos fisicamente, do nosso querido Divaldo Franco, que é esse ser tão iluminado que nos trouxe tantos exemplos de dedicação no trabalho do bem, no trabalho da paz, no trabalho da divulgação da doutrina espírita. Esse que é considerado o Paulo de Tarso dos nossos dias atuais. Então, Divaldo chega ao mundo no dia 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, na Bahia. E tem esses 98 anos de dedicação que nós conhecemos. Divaldo conta, numa das suas explanações, que por algum período ele acompanhou Chico Xavier no trabalho da doutrina espírita. Ele ia junto com Chico fazia o trabalho mediúnico das mensagens, de consolo às pessoas, e Divaldo acompanhava ele nessas atividades, e enquanto Chico fazia a sua parte de psicografias e de atendimento ao público, ele fazia as explanações doutrinárias. Então conta Divaldo que ficava sempre muito entusiasmado com a quantidade de pessoas que iam a esses eventos onde eles estavam, pensando, nossa, olha que legal, como a gente é importante, quantas pessoas vêm para nos ver. E Chico, vendo esse entusiasmo do Divaldo, pergunta se ele conhece a história dos dois palhaços. E ele diz que não conhecia. E Chico vai contar então que havia num circo dois palhaços que faziam um espetáculo, cada sessão do circo. E certo dia, o palhaço mais novo, espiando por entre a cortina, viu com entusiasmo quantas pessoas ali estavam, o circo estava repleto. E ele diz para o palhaço mais velho: veja só quanta gente veio para nos ver. E o palhaço mais velho, não tão entusiasmado assim, ele disse: meu amigo, essas pessoas não vieram para nos prestigiar. Eles vieram para ver qual de nós dois cairá primeiro do picadeiro. E Divaldo faz o comentário, então, que compreendeu a lição que Chico estava ali passando. Que, no caso, eles também eram os palhaços do palco da vida. E ele diz que, desde então, procurava sempre caminhar certinho, como a gente fala no ditado popular, caminhar na linha, caminhar certinho, porque ele tinha muito medo de cair, e ele pedia aos espíritos amigos que, caso ele caísse, que ele não prejudicasse a doutrina espírita, porque muitas vezes nós confundimos o humano com o divino e projetamos as nossas expectativas em pessoas, e as pessoas são falhas, e às vezes as pessoas falham e nós transferimos esta falha
a uma doutrina, a uma religião, a um acontecimento. Então, nós não podemos fazer esta confusão. No entanto, muitas dessas pessoas que despontam, por exemplo, na doutrina espírita, que é onde nós estamos focando hoje, elas podem cometer os seus equívocos. E nós precisamos saber separar uma coisa da outra. E como citamos, o Chico, que sempre tinha as palavras de sabedoria para todos aqueles que lhe rodeavam, também teve a oportunidade de dar o seu testemunho, assim como o Divaldo, nesses 98 anos, foi sempre um exemplo. Chico também foi um exemplo de dedicação, principalmente a Jesus e à doutrina espírita. Chico, que nasceu a 2 de abril de 1910 e teve uma vida dedicada ao bem, com humildade e devotamento. Para termos uma ideia, Chico durante o dia trabalhava no emprego que ele tinha, um emprego normal como qualquer um de nós, um emprego remunerado para prover as suas necessidades. E à noite ele se dedicava ao trabalho na casa espírita. O trabalho começava por volta das 19h30, e enquanto havia pessoas ali, Chico ia atendendo, de modo que ele geralmente ia até às 3 da madrugada, atendendo o público, para então, só depois desse horário, voltar para casa, descansar, para no outro dia voltar ao seu emprego remunerado habitual. Muitas vezes nós achamos tão difícil, ir uma vez ou duas na casa espírita, uma vez para assistir uma doutrinária, uma vez para participar dos grupos de estudo, ou mesmo achamos difícil pegar um livro para ler ou sentar na frente do computador para assistir uma palestra edificante. E olha a dedicação deste homem, que aprendeu que a única forma de educação é o exemplo. Então, Chico tinha toda essa tranquilidade, essa paciência e essa abnegação de trabalhar tantas horas por noite em favor daqueles que os procuravam e que nem sempre tinham tanta paciência assim. Uma vez, uma mulher estava lá e queria um passe, ela não estava bem e Chico ainda não tinha chegado, não estava com a possibilidade de atendê-la. Quando ela consegue chegar até o Chico, ela o esbofeteia e xinga ele, Diz: como que você não estava aqui? Eu estava mal, precisando de um passe, você não estava aqui para me atender. E Chico fica muito abalado com essa agressão física e verbal e titubeia em atender esta mulher, porque como que você vai aplicar um passe em alguém que acaba de te agredir? Então Emmanuel chega para ele e diz: Chico, mas você não vai atendê-la? Ele diz: mas Emmanuel, veja só, ela acaba de me agredir, eu não tenho condições de dar um passe nela. Você não acha que eu tenho razão? E aí Emmanuel diz: sim, Chico, você tem razão, mas ela tem a necessidade. Ela está desequilibrada e você vai fazer o quê? Então Chico compreende a lição e vai atender a mulher que estava nesse desequilíbrio emocional. Noutra oportunidade, Chico é visitado em espírito pela rainha Santa Isabel, a rainha das rosas. E Isabel diz para ele: Chico, você precisa atender os necessitados. E Chico, preocupado, lhe diz: mas como que eu vou atender essas pessoas se eu também sou um miserável? Eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos para atender as pessoas com necessidade. E ela disse: ora, Chico, leve pães para eles. Então Chico começou a atender determinado grupo de pessoas que passavam por bastante dificuldades financeiras, e ele atende elas perto de uma ponte ou embaixo de uma ponte. E determinado dia da semana, em determinado horário, que ele ia até essas pessoas e levava pães,
que ele conseguia, ou comprava, ou conseguia alguma doação. Mas certo dia ele não tinha nada para levar. Naquele dia ele realmente não tinha conseguido nenhuma doação, ele não tinha nenhum recurso financeiro para comprar. E ele estava um pouco aflito e pensou: o que eu vou fazer? Então ele teve a ideia de ir até lá e levar água para eles. E ele vai e chega lá, aquele grupo que habitualmente o esperava para receber esse alimento, estava ali esperando, e ele diz para eles que naquele dia ele não tinha conseguido alimentos, mas ele tinha levado água. E aquele povo fica indignado e começam a vociferar, começam a reclamar, a dizer: o quê? A gente veio até aqui esperando receber um alimento, esperando receber ajuda, e você nos traz água? Água a gente não quer. E aí começou aquela espécie de rebelião, quando alguém no meio da multidão, alguém mais sensato, vai chamar a atenção de todos e diz: olha, ele sempre está aqui nos auxiliando, ele sempre está aqui nos trazendo alguma coisa. Agora hoje que ele não conseguiu trazer, só conseguiu trazer água, a gente o trata mal desse jeito? Não, vamos agradecer e vamos respeitá-lo, porque ele veio até nós, ele veio nos dar uma satisfação. Então, quando o povo se acalmou, de repente encosta um caminhão ali nas proximidades e o motorista salta do caminhão e pergunta: alguém daí é Chico Xavier? Então ele se apresenta, ele diz: sou eu, o Chico. Ele diz: eu tô aqui com uma carga de comida aqui nesse caminhão que mandaram entregar. Fui na sua casa, mas não tinha ninguém. Então encontrei um senhor no portão e ele me falou onde que o senhor estava. Então eu tenho aqui essa carga de alimentos para lhe entregar. E foi então uma alegria, porque todos aqueles que ali estavam puderam receber a sua sacola de alimentos para ir para casa. Chico, conversando com esse motorista, ele pergunta: mas quem foi que lhe disse que eu estava aqui? Ele disse: era um senhor de barba branca que estava no portão da sua casa. Ele me disse que o nome dele era Bezerra de Menezes. Então lá estava o espírito de Bezerra de Menezes para orientar aquele motorista que foi enviado pela providência divina. Ele trazia uma doação de um empresário que havia sido auxiliado por Chico e que resolveu mandar para ele uma carga de alimentos para que ele pudesse doar aos seus assistidos. Então, tudo deu certo. Então, nós temos o exemplo de uma entidade chamada Fraternidade Sem Fronteiras. É uma organização que atende pessoas em grande vulnerabilidade, em especial no continente africano, mas também no Brasil, e tem outros pontos de auxílio. Ela é uma entidade de origem brasileira, que começou no estado de Mato Grosso, e hoje tem alguns pontos de trabalho, como dissemos, no continente africano, Moçambique, Madagascar, Senegal, uma organização humanitária muito importante. E nós tivemos a oportunidade de participar de alguns encontros dessas pessoas, desses voluntários, como temos o vínculo pelo apadrinhamento, que é possível a qualquer um, né? E já deixamos aqui a sugestão a quem queira contribuir com o que possa, né? Entrar no site da Fraternidade Sem Fronteiras e fazer um apadrinhamento a algum dos projetos, dos inúmeros projetos que existem lá. Mas o que nos chamou a atenção quando participamos desses encontros é que os voluntários, dando seu depoimento das atividades que desenvolvem no continente africano, onde a fome é realmente muito grande, onde a miséria é muito intensa, onde as pessoas ali estão morrendo por desnutrição, onde o número de órfãos é extraordinário, porque os pais e mães morrem, seja pela AIDS, seja pela guerra, e as crianças ficam órfãos, né? E vivem com seus irmãos em casas muito precárias, em condições subhumanas, sem água,
sem alimentação. Há casos ali de pessoas que ficam 14 dias sem alimentação. Os voluntários contam que, apesar de toda a escassez, essas comunidades são muito solidárias entre si. E quando um grupo traz, então, o alimento para auxiliá-los, cada um pega o seu prato e senta à mesa. E eles só começam a comer depois que todos estão com o prato na mão. Veja o exemplo de respeito e de solidariedade. Quando aqui no nosso país, se tem alguém distribuindo alguma coisa de graça, é um auê, é um desespero, um empurra-empurra, às vezes mesmo num evento de pessoas esclarecidas, de pessoas que têm condições, né, dando-se alguma coisa, é um salve-se quem puder. Quando há escassez, pior ainda. Lembrando do ditado que diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, cada um quer o seu antes dos demais. Mas falando em doação, porque temos nesses exemplos, né, do Divaldo, do Chico, da Fraternidade Sem Fronteiras, pessoas que ajudam outras pessoas com recursos materiais. Às vezes a gente pensa, mas o que eu posso doar? Eu não tenho nada, eu também careço muitas vezes de recursos para a sobrevivência. Então a gente vai dar 2 exemplos muito simples que qualquer um de nós teríamos condições de fazer. Um deles, né, lembrando daquele exemplo do Chico, da água. Quantas pessoas nós vemos nas ruas que não têm casa, que não têm estrutura, que estão ali, às vezes, revirando as latas de lixo para conseguir o seu sustento. Pessoas que não têm condições de tomar um copo de água pura. Então, será que nenhum de nós teríamos condições de recolher as garrafinhas que são descartadas todos os dias em grande número, garrafinhas de água, colocar dentro uma água potável, deixar na geladeira para refrigerar um pouco e, ao sairmos na rua, levar algumas garrafas para distribuir aos irmãos que encontramos pela rua e que talvez estejam com sede, desejando uma garrafinha d'água para se refrescar e para saciar a sua sede. Mas se nós não temos as condições de levar água, há algo ainda mais valioso e menos dispendioso, que é o sangue. Podemos doar sangue. Há sempre campanhas de doação de sangue, falando da importância da doação de sangue para salvar vidas. E doar sangue não custa nada, muito ao contrário, nós até ganhamos com isso, porque ganhamos exames gratuitos, exames de saúde, e além disso, ganhamos um lanchinho no final da doação. Então, doar sangue também é uma caridade que não custa nada. Além do que a gente sabe, outras formas de caridade é a oração pelas pessoas que necessitam, o perdão, a bondade, o escutar o outro. Há muitas formas de caridade. Mas voltando aos exemplos do testemunho, nós vamos lembrar outra figura de destaque na doutrina espírita, que é José Raul Teixeira, médium e orador espírita, que conta que certo dia o seu espírito protetor, que é o Camilo, lhe disse: Raul, acostuma-te com a insônia. E ele pediu esclarecimentos, como assim me acostumar com a insônia? Ele disse: sim, acostuma-te com a insônia, porque chegará um dia que as vozes do mundo debaixo da tua janela não mais te deixarão dormir. E ele diz que realmente, conforme ele foi se destacando na atividade espírita, foi sendo cada vez mais solicitado. E as pessoas normalmente são exigentes com aqueles que se destacam, querem que as suas necessidades sejam atendidas.
Ainda no exemplo do testemunho, temos Allan Kardec, o codinome do codificador da doutrina espírita. Kardec foi um ser muito especial, com uma capacidade incrível de organização e de produção, tanto que nos trouxe todo este patrimônio que nós temos disponível nos dias de hoje. Para termos uma ideia, Kardec começa as observações dos fenômenos das mesas girantes em 1855 e apenas 2 anos depois ele já consegue publicar a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é a obra que dá início à doutrina espírita. E a partir disso, em janeiro de 1858, ele começa a publicação do Jornal de Estudos Psicológicos, que hoje nós conhecemos como a Revista Espírita. E o jornal ele tinha uma edição mensal. É um trabalho hercúleo que Kardec desempenhou, porque precisamos lembrar que nesta época ele tinha os recursos da escrita manual e as publicações eram ainda pela tipografia, onde era necessário montar letra por letra para fazer uma chapa tipográfica e imprimir os livros. Então, cada página de um livro ele era montado letra a letra manualmente. Cada letra era uma pecinha chamada tipo que ia montando para formar essa página. Hoje nós temos todos os recursos da internet, do computador, os recursos digitais. Podemos digitar com uma velocidade muito maior e muitas vezes nem o trabalho de pegar o livro para ler e estudar nós temos. E Kardec teve toda esta competência em organizar e nos deixar pronta essa leitura, esses recursos. Os textos, os livros de consulta estão à nossa disposição. Basta que a gente se disponha a ler, interpretá-los e construir assim o nosso conhecimento. Mas será que esses grandes missionários, eles têm a vida tranquila? Será que esses testemunhos são fáceis? A gente sabe que não. No livro Obras Póstumas, Kardec fala o que os espíritos disseram para ele sobre a sua missão. Quando ele pergunta aos espíritos, será que ele conseguiria cumprir aquilo que estava determinado? Os espíritos diziam o seguinte: a missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos. A tua missão é rude, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creiais que te baste publicar 1 livro, 2 livros ou 10 livros e permaneceres tranquilamente em tua casa. Ser-te-á preciso expor-te ao perigo. Levantarás contra ti ódios terríveis. Inimigos obstinados conjurarão a tua perda. Estarás em luta contra a malevolência, a calúnia, a traição, mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Tuas melhores instruções serão desconhecidas e desnaturadas. Mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Será uma luta quase constante que terás que sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida. Porque sem isso viverias por muito mais tempo. Para tal missão, a inteligência não basta. É necessário primeiro, para agradar a Deus, a humildade, a modéstia e o desinteresse, porque ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. É preciso também prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhe o sucesso por medidas ou por palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Enfim, quem de nós seguiria adiante com uma perspectiva dessas, diante de um trabalho em que
as previsões são todas de perigo, de perseguições, de traições. Quem de nós aceitaria esse desafio? Cerca de 10 anos depois, Kardec faz um comentário sobre esta previsão do seu espírito amigo. E ele diz que tudo aquilo que foi previsto realmente aconteceu. Ambos os textos estão no livro Obras Póstumas. Diz ele: fui alvo do ódio de inimigos obstinados, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Libelos infames foram publicados contra mim. As minhas melhores instruções foram desnaturadas. Fui traído por aqueles em quem coloquei a minha confiança, pago com a ingratidão por aqueles a quem prestei serviço. A Sociedade de Paris foi um foco contínuo de intrigas urdidas por aqueles mesmos que se diziam por mim, e que, fazendo cara boa diante de mim, me dilaceravam por detrás. Disseram que aqueles que tomavam o meu partido eram assalariados por mim com o dinheiro que eu recolhia do espiritismo. Não mais conheci o repouso, mais de uma vez sucumbi sob o excesso de trabalho e a minha saúde foi alterada e a minha vida comprometida. No entanto, graças à proteção e à assistência dos bons espíritos que me deram, sem cessar, provas manifestas da sua solicitude, estou feliz em reconhecer que não senti um só instante o desfalecimento nem o desencorajamento, e que constantemente persegui a minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de Verdade, deveria esperar tudo isso, e tudo se verificou. Mas também, ao lado dessas vicissitudes, que satisfação senti vendo a obra crescer de modo tão prodigioso. Com quantas doces consolações as minhas tribulações foram pagas. Quantas bênçãos, quantos testemunhos de real simpatia não recebi da parte dos numerosos aflitos que a doutrina consolou. Esse resultado não me fora anunciado pelo Espírito de Verdade, que sem dúvida desejou não me mostrar senão as dificuldades do caminho. Quanto não seria, pois, a minha ingratidão se eu me queixasse, se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade. Porquanto o bem superaram muito sobre o mal. Quando me chegava uma decepção, uma contrariedade qualquer, elevava-me pelo pensamento acima da humanidade, colocava-me por antecipação na região dos espíritos, e desse ponto culminante, de onde descobria o meu ponto de atraso, as misérias da vida deslizavam sobre mim sem me atingir. Fizera-me isso um tal hábito que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Então é isso que a espiritualidade está mostrando e que Kardec testemunha, que por mais que passemos por dificuldades com o nosso propósito do bem, sempre as alegrias serão maior que as dores. Mas um testemunho muito belo que o Evangelho nos fala rapidamente, no entanto, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos traz com riquezas de detalhes, é o testemunho de Zebedeu. Zebedeu era pai dos apóstolos Tiago e João. Quando Jesus os encontra e lhes convida para construir o reino de Deus na terra, eles ficam muito felizes, porque eles já conheciam Jesus. Tiago e João eram discípulos de João Batista e tinham presenciado o batizado de Jesus. Então, depois da morte de João Batista, eles estão trabalhando na pesca, que era o seu ofício, e Jesus os encontra e os convida para a construção desse reino de Deus. Eles ficam felizes e vão conversar com a sua mãe, que se chamava Salomé. E eles disseram: mãe, olha só, encontramos com Jesus e ele nos convidou para construir o reino de Deus na terra. Salomé não entendia muito dessas questões, mas entendeu que era um reino. Se era um reino, era de um rei. E um rei sempre tem poder.
Então ela vai até Jesus e diz: Jesus, já que você quer que os meus filhos te ajudem, eu venho aqui te pedir para que você lhes dê um lugar de destaque. Eu quero que um fique à sua direita e um à sua esquerda, ou seja, que eles fiquem ali bem próximos, né, que eles tenham esse local de destaque. E Jesus, compreendendo a ignorância da Salomé, diz para ela: antes de prometer algum lugar para eles, eu preciso saber se eles aceitarão beber do mesmo cálice que eu beberei. Salomé não compreende muito isso. Volta para sua casa um pouco confusa e conversa com seu marido, que é o Zebedeu. E Zebedeu vai conversar com Jesus. E é uma conversa muito interessante, porque Jesus diz assim: Zebedeu, tu que conheces a lei e lhe guarda os preceitos no coração, você sabe de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? E Zebedeu lhe responde: não, senhor. Então Jesus lhe pergunta: que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? E Zebedeu responde: todos os emissários divinos foram maltratados e trucidados, ou foram banidos de suas terras. E aí Jesus lhe explica: então, Zebedeu, na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O reino de Deus tem se fundado no coração das criaturas e não no ambiente externo. Continua Jesus dizendo: trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não chegarmos à vitória. Então Jesus está propondo um combate, mas é o bom combate, que fala Paulo de Tarso também. Não é um combate exterior, combatendo inimigos externos. É o combate às nossas imperfeições, aquilo que nós trazemos arraigado e que são contrários à nossa evolução. Então essa é a proposta de Jesus, fundar o reino de Deus no coração dos homens. E para que ele compreendesse essa questão do poder do mundo e do poder interior de cada um, ele diz assim: há homens poderosos que morrem no conforto, sem paz no coração e mergulhado em desespero. Por outro lado, há os que morrem vencidos e humilhados, mas em completa serenidade de espírito. E nós temos essa dificuldade em compreender o que é vitória e o que é derrota. Será que a vitória é a gente estar com o poder do mundo, estar cheios de dinheiro no bolso? Ou será que a vitória é estarmos com a consciência tranquila? Quantos poderosos que cavam abismos à frente de si, porque não se satisfazem com o que têm e acabam tirando dos outros o pouco que os outros têm para ficar com mais. Quantos desvios, quantos roubos, quantos crimes por uma falsa ideia de vitória, e que na verdade é um salto ao precipício. Então diz Jesus a Zebedeu: os verdadeiros discípulos do céu não aprovam o erro, nem exterminam os que o sustentam, ou seja, os que sustentam o erro. E conclui dizendo: vê, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Essa era a proposta de Jesus, trabalhar pela humanidade inteira, apesar de saber que não se receberia o reconhecimento necessário e merecido. E Zebedeu, como era um homem sábio e que conhecia a lei de Deus, nesse momento reflete sobre todas essas palavras de Jesus e fala algo maravilhoso. Ele diz: Senhor, meus filhos são vossos. Eles podem seguir, eles podem continuar, e que seja feita conforme a vontade de Deus. Quem de nós ficaria satisfeito com uma promessa de dificuldades e de caminho árduo para os nossos filhos, em troca de um benefício geral da humanidade?
Fica a reflexão para cada um. Mas e nós? Será que a questão do testemunho é só para grandes personalidades, como Jesus, como Kardec, como Chico, como Divaldo? E o que falar do testemunho de Jesus? Um Cristo planetário que consente em encarnar, passar tantos anos aqui no solo do planeta, com todas as vicissitudes que a matéria de um mundo de provas e expiações tem para nos dar, e estar aqui, de corpo e espírito, para nos ensinar como caminhar, como progredir, como encontrar o reino de Deus. Será que é só dessas grandes almas o testemunho? Então, o Espírito Bezerra de Menezes há muito tempo nos conclama, a todos nós, principalmente o espírita, para esta grande tarefa de testemunho que nós temos junto com o Cristo. Lembrando que o exemplo é a única forma que temos de educação. Então, se nós queremos divulgar e promover a doutrina espírita, só há um caminho: o exemplo e o testemunho. E numa mensagem belíssima de Bezerra de Menezes aos espíritas que participavam de um congresso brasileiro na cidade de Brasília, no ano de 2010, ele vai lembrar que todos nós assumimos um compromisso com Jesus. E esse compromisso nós assumimos antes de reencarnar. E é um compromisso de abnegação e de devotamento. Falando das nossas graves responsabilidades nesses dias de transformação da Terra em que nós vivemos. E que nesses dias atuais nós precisaríamos reviver os dias do martirológio, daquele martírio dos primeiros cristãos no início do cristianismo. E ele fala que hoje nós somos convidados não somente ao aplauso, não somente ao entusiasmo, às alegrias, ao júbilo, mas somos convocados ao testemunho. E esse testemunho é um testemunho silencioso da alma. É um testemunho de amor àqueles que não nos amam. É o testemunho de ajudar os que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar o progresso. E aí Bezerra nos conclama para que sejamos nós aqueles que demonstram a grandeza do amor de Jesus em suas vidas. Devemos deixar que outros reclamem, que outros se queixem, que outros deblaterem, mas que nós guardemos o compromisso de amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Que Jesus espera por nós. Que seja o nosso escudo o amor, as nossas ferramentas o amor e a nossa vida um hino de amor. E concluímos lembrando uma frase muito importante de Jesus que diz que se a nossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, nós não entraríamos no reino dos céus. Ou seja, nós precisamos ser o sal da terra, ser a luz do mundo, ser aquele que faz a diferença. Não importa as adversidades que vêm, não importa as dificuldades do caminho, importa é que nós possamos cumprir a tarefa que nos propomos, de melhorarmos a nós mesmos e com essa melhora individual contribuirmos com a melhora do mundo, porque o mundo melhor, ele acontece com a soma daquilo que são os seus habitantes. Se queremos morar num mundo bom, nós precisamos ser bons.
Nós não podemos esperar que o outro faça o que nós queremos que aconteça. Como diz Gandhi, que sejamos nós o exemplo que gostaríamos de ver no mundo. Se eu quero um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, eu preciso ser mais justo, mais humano, mais fraterno. Repetindo a frase de Bezerra, Jesus espera por nós. Então só nos resta, neste momento, ao encerrarmos essa nossa reflexão, pedir ao Mestre amado, que é Jesus, que ilumine a nossa mente e o nosso coração, que nos sustente nos nossos bons propósitos e que nos permita e que nos dê as condições que necessitamos para cumprirmos os nossos compromissos de construção deste reino de Deus na Terra. E que as bênçãos divinas possam iluminar a toda a humanidade, hoje e sempre, e que assim seja.